guerra espiritual que nós estamos vivendo? Não, na verdade, não. A guerra espiritual, na verdade, se chama ignorância, Maurício. Alguém chega e fala, tá tendo uma guerra espiritual. Tá, e baseado em qual doutrina que você está falando isso? Já vem o pacotão de novo. O que eu acho que a guerra espiritual, qualquer que seja, é dentro da gente. E se chama ignorância. Mas o sistema não quer deixar a gente burro? O sistema mantém a gente ignorante. Sim, isso é fato. Mas não é só o sistema no sentido status quo. Se a gente olhar, doutrinas em geral também estão fazendo isso, cara. Quando te mantém dentro do status quo, que não permite você pensar fora da caixinha. Então, medo é guerra espiritual dentro da gente, ignorância, preconceito, ego. Nós estamos numa batalha dentro da gente. Não é que tem uma batalha entre o céu e o inferno ou uma batalha espiritual. Essa batalha é sempre dentro do ser humano. Acontece que semelhante atrai semelhante. Dentro da mediocridade nossa, e eu me incluo, vocês também somos humanos. Dentro da nossa mediocridade, já que a gente tem coisa boa e coisa estranha, todos nós, dentro da limitação da gente, a gente acaba criando conexão com coisas negativas, que acabam explorando a gente. Aí alguém fala assim, teria uma guerra espiritual de seres espirituais explorando a gente? Tá, por que explora? Porque nós somos ignorantes. Então, o que existe são exploradores da ignorância e do medo, seja a nível humano ou a nível espiritual. Remédio para isso, despertar a consciência. Aí, perdendo o medo, como é que eu vou ser controlado? Você repara, a maioria das religiões tem medo de duas coisas. Orgasmo, que é a parte sexual, porque você já reparou, na hora de um orgasmo, você não pensa por alguns instantes. Se você não pensa, você não pode ser controlado. Por alguns instantes, tua mente ficou livre. Fora, em suspenso. Tá. Então, condene o sexo. Segundo, o riso. Porque alguém que ri, tira no sarro qualquer negócio. Então, não vai ter medo. Então, coloque trava no sexo e trava na alegria. O ser humano fica triste, aí tem que buscar você para você religá-los com o céu, porque o sujeito está triste. Nossa. Alguém alegre não dá para ser controlado. Eu não estou falando de doutrina, falando como sistema oriental ou ocidental, isso existe. Quando você, por exemplo, é alegre, ri e goza, você não pode ser controlado. Simplesmente você não tem o pacotão. Outra, para que eu preciso daquilo se eu já estou feliz? Então, é preciso que você esteja infeliz para eu poder te vender a ideia de que eu tenho que te reconectar com o céu. Eu te tiro o potencial e jogo lá para cima. Aí chega alguém e fala, aquele potencial de cima também está dentro, porque você é uma parte. Então, explora esse potencial e assuma o controle da tua vida. Isso não significa que você tem que sair da religião X ou Y. Por exemplo, eu acabei de falar, adoro Jesus, e eu não sou cristão. Adoro o Buda e não sou budista. Os ensinamentos de Jesus, cara... Você olhando assim, fala, caramba, melhora qualquer ser humano que olhar aquilo com inteligência e sensibilidade. O ensinamento do Buda, que coisa incrível. O ensinamento do Krishna, por exemplo, você tem grandes mulheres ao longo da história que o exemplo de amor delas, como Maria, Madre você Teresa. Vai lá para o Oriente, Kuan Yin, aqui, Madre Teresa de Calcutá, você tem pessoas que você fala, meu Deus, o exemplo dela... é mais do que 1 trilhão de livros sagrados que eu possa ler. Porque sagrado é a atitude que ela está fazendo de ajudar os outros. Quer ver uma coisa que choca os outros, ô Ricardo? Vamos imaginar um grupo de materialistas que saiu na noite de São Paulo hoje para distribuir comida para moradores de ruas ou resgatar animais feridos. Tem um monte. Esses materialistas não acreditam em nada. Então não está esperando céu nenhum com a atitude deles. Caridade pela caridade, sem esperar nada, porque não acredita em nada. Conclusão, doação total, 100%. Exatamente. Um religioso, qualquer que seja a linha, ajuda esperando o paraíso. Então ele é um interesseiro. Porque ele espera a recompensa do que ele está fazendo. O materialista não acredita em nada, ele faz porque a consciência dele lhe diz que aquilo é o correto. Está mais espiritualizado do que o outro. Então, Jesus, por exemplo... onde que Jesus estaria agora? Junto com os materialistas distribuindo comida na rua ou junto de alguém só rezando que não faz nada? Onde Jesus estaria agora? Então, são coisas que eu questionava tudo isso. Eu era adolescente, minha mãe tentando me formatar, eu não aceitava, porque eu não conseguia entender um Jesus formatado. Tá? Depois comecei a estudar coisas do Buda, não conseguia entender o Buda em forma de estátua, cara. Eu falava, pô, esse cara ensinou despertar da consciência e não adoração a alguma coisa. Mas eu entendo que aquilo ali faz parte. Mas a minha consciência não consegue entender algo ali. Uma estátua, um quadro, serve de link para te lembrar do que você esqueceu. Então, por exemplo, Maurício, você tem um quadro aqui.
tá? Ou a estátua de alguém que se ama muito. Tem a do Buda aí atrás. Tem o Buda. O Ricardo é católico, teria aqui Santo Antônio. Veja, aquilo é uma estátua, isso é uma estátua, mas quando você olha, o que ela te rememora? Pô, olhei o Santo Antônio, deixa eu fazer uma prece. Olhei o Buda, deixa eu meditar. Então, qual é a função de um objeto, um quadro ou uma estátua? Servir de link para fazer você pensar no eterno. Aí, perfeito. Mas se você olhar a estátua e achar que ela é a coisa, você ficou preso no meio, não alcançou o alvo que você queria. E aí se torna a sua prisão. Então, olha para o Santo Antônio, lembra de Deus, não do Santo Antônio. Agora, o Santo Antônio é legal pra caramba. Mas o que Santo Antônio te diria? Ricardo, pense em Deus. O que o Buda te diria para ficar agarrado nele? Não, vai para o Budi, vai para a consciência. Então é isso que eu sempre pensei, e esses anos todos passaram, eu continuo mais ainda pensando e tentando passar isso. Você pode adorar Jesus sem estar formatado, Buda sem formato, mas nada contra religião nenhuma. Mas você pode estudar tudo isso por um prisma um pouco mais aberto, e isso melhora você demais. Você pode explicar como é que funciona o budismo pra gente? Sim. Em 500 a.C., surgiu o príncipe Siddhartha Gautama, que era o herdeiro de um reino, renunciou a tudo. Ele tinha um filho, inclusive, era casado. E porque ele escapou do palácio, ele era educado com todos os prazeres dentro do palácio. Um dia, esqueceram a porta aberta do palácio, ele saiu e ele enxergou um leproso. Ele nunca tinha ideia de que havia sofrimento. Daí em diante, toda hora ele queria escapar, o rei não deixava, porque não queria expor ele à miséria do mundo, mas ele escapava. Porque ele falou, meu Deus, como é que eu posso estar na opulência, na riqueza, se está todo mundo caindo de fome ou é leproso ali fora? Então ele renunciou à nobreza e foi buscar algum caminho que ele pudesse acabar com a dor. Que ele percebia que não era só o material, mas a dor do grande vazio dentro das pessoas. E ele então começou a buscar o que tinha na Índia na época, que era as coisas do hinduísmo em geral. Quem nasce na Índia é indiano. Quem segue o hinduísmo é hindu. Porque você pode encontrar um indiano que seja católico, um indiano que seja budista, jainista ou materialista. Agora, o hindu segue o hinduísmo, que é a maior parte da população. O Buda era indiano, não era hindu. Estava na Índia, mas não seguia o hinduísmo. Quando ele alcançou um estado de meditação profundo, que ele expandiu a consciência dele, em sânscrito havia uma expressão chamada Budi, que era elevação, iluminação e inteligência pura. Quem alcançasse o Budi tornava-se um Buda. Siddhartha Gautama alcançou essa condição, passaram a chamá-lo de Buda. Buda não é um nome, é um título que você deu a quem alcançou a iluminação. E o Buda também era chamado de Sakyamuni. Sakya era o clã, a família dele. Muni é sábio. Quando você fala Sakyamuni, o sábio que surgiu no clã dos Sakyas. E aí esse cara começou a peregrinar pela Índia falando dessa nova condição, Ricardo. É possível mergulhar dentro de si próprio, achar na câmara secreta do coração uma paz, um equilíbrio que independe das guerras do mundo. Isso é meditação. Qualquer um de nós pode meditar, independente da cor da pele, independente da casta ou da religião. Podemos meditar. Por que você está buscando um Deus lá fora se você não encontrou nada nem dentro de você? Então, mergulha para dentro. O trabalho do Buda foi principalmente de reflexão, de ponderação. O trabalho de Jesus já era externo em meio à população, de, olha, busca o poder celestial que está em tudo. Todos esses mestres têm alguma característica no ensinamento. E repara só uma coisa, Ricardo, você vai gostar muito disso. Em sânscrito, existe uma expressão chamada Shanti, usada tanto por budista quanto hindu. Shanti significa paz. Agora, repara, o que é a paz para nós? Estamos tão acostumados com guerra que quando a gente não está em guerra, a gente fala, estamos em tempo de paz. A paz dos homens não é paz, é o intervalo entre conflitos. Caramba. Agora, olha um cara igual Jesus. A paz que eu trago não é desse mundo. Independe das guerras de fora. É isso que o hindu chama de Shanti. É isso que o Buda falava aqui dentro. E que Jesus falava, a paz que eu trago não é desse mundo. É um estado de consciência. Pega um cara igual Jesus. Buscai o reino dos céus, os tesouros que estão no céu, porque a traça do mundo não rói. Quer dizer, valor que não seja perecível. Esse céu não é onde passa o foguete, o avião ou o material do Elon Musk. Isso não é o céu. Céu é um estado elevado de consciência, que é o que o budismo chamaria de Budi. Então, ao ter uma visão universalista, eu posso traçar paralelos, mas eu não estou competindo ensinamento de mestre, porque tem gente que acha que você faz competição, né? Uma vez chegou um cara para mim e falou assim,
quem você acha que é maior? Buda, Krishna, Jesus ou Saint-Germain? Pô, que pergunta. Eu falei assim, eu não tenho a menor ideia, cara. Porque isso não é um ranking da CBF, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Não, mas você tem que saber quem é o maior. Eu falei assim, cara, a única coisa que eu sei é qualquer um deles é melhor do que eu e você, inclusive o Preto Velho, se você botar na conta também. Sendo melhor que nós já tá bom. O cara não sabia onde enfiar a cara, de vergonha. Eu não tô comparando o mestre. Eu tô dizendo que alguns ensinamentos, você traçando paralelos com a mente aberta, você fala, opa, existe convergência. É isso que é universalismo. Eu posso encontrar no Buda, em Jesus e em Krishna, ou posso encontrar na tradição sufi árabe, que eu adoro, os sufis, tem um grande poeta, o Jalaluddin Rumi, posso encontrar na tradição da Cabala judaica, grandes mestres, e achar pontos em comum, e esses pontos somados, com o meu ponto em comum me melhora, cara, em vez de ficar com competição achando que a minha tá certa e as outras estão erradas. Inclusive, viu, Wagner, eu li o livro, né? Convido todo mundo a ler esse livro, que é o livro do Siddhartha, né? O Siddhartha é do Hermann Hesse. Hermann Hesse. É, 1972, Exato. é um clássico. É um clássico, vale a pena. Agora, olha a informação cultural. Em 1972, o John Anderson era o vocalista do Yes. E ele estava lendo o Siddhartha. Se inspirou e então ele impulsionou o Yes para fazer o grande disco da carreira do Yes, que se chama Close to the Edge, baseado no Siddhartha. Um ano depois, em 1973, o Yes estava em turnê pelo Japão e o John Anderson estava lendo o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que é um livro maravilhoso. Convenceu o guitarrista Steve Howe a musicar os ensinamentos. Chamou o Chris Square, que era do baixo, o Alan White, que era o baterista, e o Rick Wakeman, que era o tecladista, e eles fizeram um disco chamado Tales from Topographic Ocean, Contos para Oceanos Topográficos, todo baseado no livro Autobiografia de um Yogi. Caramba. Então, por isso que eu escrevi em Jornal de Música contando essas histórias, porque eu, estudando de tudo e uma memória boa que eu tenho, eu podia fazer essas correlações. E o Yes tem uma música no disco de 1960, Time and the World é o nome do disco, tem uma música chamada Astral Traveler, Viajante Astral. Caramba, que incrível. Eu puxei o ponto do Siddhartha porque é importante passar para o pessoal que ele não... Quando ele foi para a savana, né? Ele não foi direto para Buda, Não, né? não foi. Ele tentou vivenciar Isso. as questões mundanas, né? Sim. Então ele conheceu os pecados também. Ele ficou rico, ele se apaixonou, conheceu o amor. O Hermann Hesse, ele fez tudo baseado na história do Siddhartha Gautama, 500 a.C. O livro dele é 1972, você tem uma ideia. Então ele pegou todo esse arcabouço da história do Buda e colocou num personagem humano, chama Siddhartha. Sim. E inseriu um monte de valores e que o leitor olha e fala, que livraço. Alguém que leu Siddhartha e tiver a mente aberta vai crescer, assim como alguém que leu Autobiografia de um Yogi. Tem um livro que eu adoro, chama-se Jesus, o Filho do Homem, do Khalil Gibran, que é o autor do Profeta, que é um clássico, que é outro poeta que eu adoro. O livro, você ia gostar muito, Ricardo, de olhar, é da editora Martin Claret. O Gibran era um escritor maravilhoso. Então, o que ele fez, Ricardo? Ele imaginou o que personagens que viveram perto de Jesus diriam dele. Nossa. Então, tem a Maria Madalena contando algo de Jesus, o João falando algo de Jesus. E ele, com a poesia dele, e tem uma hora que ele fala assim, o Jesus real subiu o alto da montanha e foi conversar com o Jesus histórico das religiões. Olha. E o Jesus real desceu a montanha falando, nós não nos entendemos. Então o livro é cheio de metáforas. Sim. Jesus, o Filho do Homem. Um livraço. Por isso que é legal. Estou indicando Yogananda, Hermann Hesse. Baitas indicações. O Sermão da Montanha. Sim. É um arraso, porque a mente livre e o coração livre me permite apreciar essas obras. Eu adoro poema, eu gosto do Olavo Bilac, Fernando Pessoa. Sabe, tem tanto poeta, Jalaluddin Rumi, que era árabe. Eu adoro poesia, cara. Então eu vejo um livro de um cara igual Fernando Pessoa e falo, meu Deus. Às vezes alguém fala assim pra mim, puxa, que texto legal que você escreveu, que eu escrevo muito. Fala, que nada, quem escrevia bem era o Fernando Pessoa, era o Jalaluddin Rumi. Eu tô quebrando o galho aqui na parte espiritual, escrevendo algo. Esses caras eram gigantes da escrita. Então, gostando muito de música, gostando muito de poesia, gostando da parte espiritual, eu fui fazendo disso tudo um caminho geral, somando comigo mesmo. Nossa, perfeito. A gente falou de Jesus, falou de Buda, mas você comentou de Krishna.
e do hinduísmo, mas se você puder explicar, vai que o pessoal lá em casa, alguém pode se identificar mais com essa vertente. Vamos lá. Que seria a minha pergunta também, né? Que é a cosmogonia. Cosmogonia hindu. Mais ou menos em 2500 a.C., surgiu um grande sábio na Índia chamado Vyasa. O Vyasa tinha um grande épico na mente, mas ele tinha um medo que quando ele fosse escrever, ele perdesse a conexão da ideia. Ele criou uma ficção na mente. Ele estava procurando alguém para escrever. Maurício, você que já esteve na Índia, vai para lá de novo. Surge o deus Ganesha, que é o filho de Shiva com cabeça de elefante, que é uma metáfora, é claro. E o Ganesha fala, dita que eu escrevo. E aí o Vyasa pergunta, você vai escrever com o quê? O Ganesha quebra uma das presas, enfia no tinteiro e começa a escrever. Por isso o Ganesha tem uma presa quebrada. É por isso. É claro que existem outros contos na Índia explicando a história da presa. Certo. Esse é mais um dos contos. Então, disso surge um épico chamado o Mahabharata. Maha, em sânscrito, é algo grandioso ou grande. Bharata era o nome de uma família que se dividiu numa guerra pela posse de um reino. Então, quando você fala Maha, que é grande, Bharata, que era a família, o épico que conta a grande guerra dos Bharatas, o Mahabharata. Quando a guerra acontece, entra um dos lados que estava lutando, que é a família dos Pandavas, onde o Arjuna era um deles, e o mestre dele era o Krishna. E eles entram numa carruagem no meio da batalha, e no meio da batalha o diálogo do Krishna com o Arjuna, que era o discípulo. Os hindus acharam tão fantástico isso que retiraram esse núcleo e chamaram de Bhagavad Gita, que é o diálogo do Krishna com Arjuna, que na verdade é um épico maior chamado Mahabharata. E aí passou-se a falar do ensinamento do Krishna para o Arjuna. E o Krishna para o hindu tem o mesmo valor que o Jesus tem para o cristão. E novamente vou falar, não estou competindo nem fazendo ranking de meta, estou dizendo culturas como trabalham, né? E aí o Krishna ganhou essa proeminência. O Bhagavad Gita é uma obra espetacular que durante séculos rolou em sânscrito na Índia e hoje está traduzida em vários idiomas. O Bhagavad Gita seria a Bíblia? Não, a Bíblia para o hindu são os Vedas, que são mais Vedas. antigos. Os 4 livros dos Vedas. E os Vedas dá outro gancho para explicar outra coisa. Os Vedas eram a estrutura sagrada hindu clássica. Ninguém sabe quando eles surgiram. 7.000 a.C., 6. São 40, né? Não, são 4 Vedas. São bem grandes. Se presume que são as escrituras mais antigas do planeta. Isso é questionável, ninguém pode comprovar isso. Então, durante séculos, foi surgindo na Índia um monte de linhas espirituais baseadas nos Vedas, né? Quando chega 1000 a.C., 1500, também ninguém sabe precisar, surge uma pleiade de sábios, homens e mulheres na Índia, que ganharam o nome de rishis, ou sábios ou videntes. Eram homens e mulheres que se retiravam dentro dos templos ou nas florestas buscando a meditação. Vários deles alcançaram a consciência cósmica, que é o que o yogi chamaria de samadhi. Eles, de vez em quando, desciam, sentavam e ensinavam para quem quisesse ouvir. Qual era a diferença? Chegava um sacerdote brahmane e citava capítulo e versículo dos Vedas. Você perguntava para um desses sábios, ele falava não com versículo e capítulo, a experiência viva dele na meditação. O povo começou a preferir isso. Tirou o Deus das escrituras sagradas lá de cima e trouxe para dentro, né? E aí foram juntando tudo que esses sábios ensinavam, o conjunto se chamou Os Upanishads. E aí os hindus acharam tão legais que pegaram os Upanishads e colaram no final dos Vedas, como um livro só. Igual o cristão pegou o Velho Testamento, pegou os 4 evangelhos que contam os feitos de Jesus e colocou no final, como a Bíblia, mas existe um hiato de séculos entre o Velho e o Novo. Na Índia, os Vedas antigos e os Upanishads mais modernos. E a linha que segue os Upanishads é chamada Vedanta. Pô, Jonas Massetti, que já veio aqui. Então, o Vedanta é uma palavra, Veda é a sabedoria divina ou revelada, e Anta tem várias traduções. O final de alguma coisa, linha, algo que conecta. E aí, Upanishad significa aos pés da sabedoria, porque está embaixo dos Vedas. E aí você fala no final da sabedoria, Vedanta, ou o elo que liga no final com a sabedoria anterior. E também tem, no século 9 depois de Cristo, surgiu um grande yogi chamado Shankara. Shankara era um dos nomes do deus Shiva, que é aquele que abençoa, o dispensador de bênçãos. Ele adotou o nome de Shankara. Ele escreveu um livro chamado Viveka Chudamani. Viveka é discernimento,
Shuddha é suprema e Mani é joia. A joia suprema do discernimento. Todo baseado nos Upanishads e nos Vedas. E aí, olha, isso que eu vou falar agora é importantíssimo. Os sacerdotes brahmanes naquela ocasião, que é 9 depois de Cristo, 8 século, e aí mantinham a população dentro da ignorância. Vê se isso lembra alguma coisa. População caindo de fome e templo de mármore. E uma manipulação de ignorância na população para manter o controle. Chega o Shankara e muda tudo. Ele é como se fosse o Lutero, que criou o cisma no século XVI no cristianismo. E aí surge o protestantismo também. Ele é o cara que criou o cisma no chamado brahmanismo. E aí depois dele passou a se chamar hinduísmo. Chegava um sacerdote e falava assim: Shankara, nós vamos fazer o ritual do fogo. Nós vamos jogar incenso, mirra, fazer o ritual do fogo para que os deuses beneficiem a nossa colheita. Venha, vamos meditar olhando a fogueira. Shankara virava e falava assim: eu já fui a milhares de fogueiras e não despertei minha consciência. Quando eu mergulhei dentro do meu coração, acendi a fogueira do discernimento e queimei meu ego, a consciência apareceu. Qual fogueira você acha que é melhor? Aquela lá fora ou a minha de dentro? Eu não vou meditar. Então ele tirou o poder do ritual e trouxe para dentro do coração, que era a meditação. Mesma coisa que o Buda tinha feito antes, mas por outra via.